como funcionava. E aí ele fez uma questão, ele perguntou a Deus, é o que a gente costuma fazer diante de alguns desafios. Moisés disse assim: e quem sou eu para tamanho desafio? Quem sou eu para ir lá no Egito e tirar o povo de Israel das mãos, do poder de Faraó? O Egito, o problema é que o Egito, ele estava oprimindo o povo de Israel. Só que essa opressão era uma opressão permitida por Deus e necessária. Por quê? Porque o plano que Deus tinha para o povo de Israel não era para se concretizar, se estabelecer no Egito. Deus, desde quando ele chamou Abraão, ele mostrou a terra que ele daria aos descendentes de Abraão. Então, o povo estava no Egito, mas eles não eram do Egito, e Deus precisava tirar aquele povo. E só tinha um meio deles querer sair do Egito: a opressão, a escravidão, o sofrimento, a dor. Porque quando o ser humano ele se vê oprimido, ele se vê apertado, numa situação de sofrimento, de dor, normalmente, nem todos infelizmente, mas a maioria, ele quer encontrar uma solução para isso. E muitos buscam a Deus, porque sabe que é só Ele que pode resolver certas situações. Mas Moisés, ele questionou Deus, falou: Senhor, mas quem sou eu? Porque o desafio era muito grande. O fato é que os desafios e os problemas, eles vêm, e depende de cada um de nós, pode nos fazer aprender e crescer. Os desafios, eles vêm para nos ensinar, e para que a gente possa crescer através deles. Mas aí nós conhecemos a história. E Moisés, ele tinha um problema. E Moisés, ele era gago. E ele começou a questionar Deus, falou: Senhor, mas eu não sei falar direito assim. Deus acabou se irando contra Moisés. E nisso daí ele perdeu uma bênção, porque Deus iria curá-lo. Tanto é que Deus falou: mas quem fez a boca? E Deus mandou Arão para que Arão falasse por intermédio de Moisés. O fato é que Deus, ele foi lá e usou Moisés para tirar o povo do Egito. Tiveram muitos problemas, muitas dificuldades, foi um grande desafio. Mas o povo, pelo poder de Deus, não pelo poder do homem, pelo poder de Deus, Deus foi lá e resgatou, tirou o povo do Egito. Depois, passado do tempo, Moisés morreu. E agora surge aí um outro desafio, mas já não era mais para Moisés, aí já era para Josué. E o grande desafio era fazer com que aquele povo atravessasse o Jordão e começasse então a tomar posse da terra, uma terra que estava tomada por grandes povos, cidades fortificadas, um povo guerreiro, um povo fortalecido, um povo realmente que tinha tomado posse daquela terra que não pertencia a eles, porque já era promessa de Deus a esse povo de Israel. Então o desafio de Josué agora era um desafio muito grande. Quer fazer aquele povo atravessar o Jordão e começar a tomar posse da terra. Irmãos, e durante todo o período que nós vemos aí de conquista da terra prometida, foi um período de guerras, de grandes desafios. Só que antes de Deus, Ele colocar um grande desafio diante de mim, um grande desafio diante de você, Ele sempre nos prepara. E se nós formos ver no primeiro capítulo do livro de Josué, no primeiro capítulo, só no primeiro, Deus fala 4 vezes a mesma coisa: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Se você for ler o primeiro capítulo, você vai ver que existem 4 vezes que Deus repete a mesma coisa. Porque não tem como você enfrentar um desafio sem esforço.
E o esforço, ele precisa ser acompanhado de ânimo. Não existe um esforço acompanhado de desânimo. E o desânimo, ele é realmente um laço para aqueles que querem enfrentar e vencer os desafios. Porque o desânimo leva a pessoa a desistir. O desânimo leva a pessoa a não acreditar que através de Deus ele pode superar, ele pode vencer aquele desafio, ele pode aprender e ele pode crescer com o desafio. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor aqui fala a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. O fato é que sem esforço, nós não vamos conseguir enfrentar os desafios do dia a dia, da vida do dia a dia, que todos os dias nós temos desafios. Como também sem ânimo, nós não vamos conquistar, nós não vamos chegar lá. É preciso ter ânimo. Você lembra que quando alguém levava algum aleijado, alguém que estava com enfermidade diante de Jesus, uma das primeiras palavras que Jesus olhava para a pessoa que estava doente, que estava acamado ali, o aleijado, falava, tende bom ânimo. Irmãos, e como é triste, como é difícil você conversar com uma pessoa desanimada. Como é complicado você conversar com uma pessoa desanimada. Porque tudo que você fala para ela, ela não acredita, porque o desânimo leva a pessoa à incredulidade. O desânimo leva a pessoa à incredulidade. E aí acontece que Deus, ele por várias vezes falou para Josué, esforça e tem bom ânimo. Por quê? Porque o desafio que estava por vir era muito grande. Mas aí Deus, ele completava, não temas, porque eu sou contigo. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você for, eu estarei contigo. O esforço depende de mim, depende de você, de cada um de nós. Tanto é que o Senhor falou para Josué, esforça-te, ou seja, eu tenho que me esforçar, você tem que se esforçar. Eu tenho que ter bom ânimo, você tem que ter bom ânimo. Diante das grandes dificuldades, diante dos grandes problemas, diante dos grandes desafios. Mas pastor, como que eu vou ter bom ânimo diante de tantas situações, tantos problemas que vêm juntamente com os desafios? É que nós precisamos ter uma visão, não uma visão míope, uma visão pequena, daquilo que Deus pode fazer através de nós diante dos desafios. Só experimenta algo extraordinário de Deus nas nossas vidas aqueles que são ousados a enfrentar grandes desafios. O segredo, quer experimentar coisas grandes de Deus? Não tenha medo dos grandes desafios. Não fuja dos grandes desafios. E se você já está enfrentando algum, não abandone, não desista. Seja persistente. Seja valente, seja guerreiro, guerreira. Mas não desista, não fuja. Porque dentro desse desafio que vem recheado de problemas, está um aprendizado muito grande. E um crescimento muito grande dentro disso daí. E Josué entendeu. E ele aceitou esse desafio. E ele começou então, através de Deus, lembre-se de uma coisa. Tudo que nós formos enfrentar, nós precisamos de Deus na nossa vida. Porque o próprio Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Pode ser uma pessoa preparada, pode ser uma pessoa muito inteligente, muito capaz, mas sem Deus, não funciona. E Josué, ele saiu, e ele, como nós conhecemos a história, atravessou o Jordão. O primeiro desafio dele ali, como posse, foi enfrentar Jericó. E ele buscou o poder de Deus. Aquilo que o homem não podia fazer, que eles não podiam fazer, Deus fez, derrubou as muralhas. E eles entraram lá, o povo entrou em Jericó,
né, destruiu as pessoas ali de Jericó, tomou posse da cidade. Então existe coisa que, durante a caminhada aí, enfrentando os desafios, existe um processo que vai ter um momento que Deus ele vai fazer aquilo que eu e você nós não conseguimos resolver. Mas a maioria, nós vamos ter que resolver. E para nós resolvermos, nós vamos ter que nos esforçar e ter bom ânimo. É interessante que a pessoa desanimada, ela é contagiante, né? Você quer ver se você tem um sonho pessoal? Preste atenção nisso, como aprendizado. Você tem um sonho pessoal. E você está bem animado com esse sonho. Você está entusiasmado e animado com esse sonho. E você vai e encontra uma pessoa desanimada, e você conta esse sonho para ela. Qual vai ser o resultado disso tudo? Ela vai te contagiar com o desânimo dela. Porque sempre a tendência é essa. Ela vai te contagiar com o desânimo dela. Porque o desanimado, ele não tem força nem sequer para viver. Quantas pessoas que tiraram suas próprias vidas por um grau muito alto de desânimo? Porque o desanimado, ele perde a vontade de viver. Ele perde o prazer de viver por causa do desânimo. Mas quando você encontra uma pessoa animada, é muito diferente. É por isso que nós temos que escolher as nossas amizades e escolher as pessoas com quem nós às vezes conversamos. Principalmente quando você tem o desejo de contar teus sonhos, que eu aconselho não fazer isso, mas colocar tudo na presença de Deus. Mas quando você encontra uma pessoa animada, uma pessoa bem animada, mesmo que você esteja diante de um grande desafio, e você está com um pouco de medo, você está com uma certa insegurança, mas essa pessoa ela é tão animada, que ela acaba nos fortalecendo. Não vai, rapaz, vai dar certo isso aí sim, você é capaz, você pode, vai sim, você vai conseguir. E esse bom ânimo, então, começa a nos contagiar, porque o bom ânimo, ele gera dentro de nós uma força extraordinária. Você fala, é verdade mesmo, eu vou me empenhar, eu vou lutar, eu vou me esforçar, e eu sei que eu vou conseguir. É um grande desafio, mas dentro do grande desafio, sempre tem um grande aprendizado e um grande crescimento. Quanto que Josué não aprendeu diante de tantas batalhas, conquistas? Quanto que ele não aprendeu? Quantas coisas extraordinárias que Deus fez através da vida de Josué. Tanto é que lá no finalzinho eles conseguiram tomar posse da terra. E Josué então, ele morreu farto de anos e de riqueza. Por quê? Porque ele enfrentou, ele não recusou o desafio. Irmãos, ninguém cresce sem desafios e sem problemas. Não existe crescimento na minha vida nem na sua vida sem problemas e sem desafios. Nós aprendemos no deserto. Nós aprendemos diante das grandes dificuldades que nós temos que enfrentar no dia a dia. Porque quando você está tudo bem, você está viajando, você está de férias, você está numa excursão, você só está experimentando aquele momento, mas não há aprendizado, não há crescimento. E nós vemos também um outro personagem bíblico, que ele estava malhando trigo de madrugada. Os filisteus naquela época, eles estavam saqueando tudo que Israel produzia. E ali estava um homem chamado Gideão. Ele tinha de madrugada colheu o trigo, e ele estava batendo o trigo, malhando, em um lugar que era usado para prensar a uva, que era no lagar. Mas ele usou aquele lugar para bater o trigo, que ele precisava com urgência tirar dali, porque os filisteus, antes que os filisteus chegassem. E de repente, ele viu um homem com uma aparência de anjo, e chegou para ele e falou, saudou ele com varão valoroso.
E ele chegou e disse assim, falou, olha, vai, né, e livra o povo de Israel das mãos dos filisteus. Gideão, de repente, ele se deparou também, assim como Moisés e Josué, com um grande desafio. Por quê? Porque nessa época, a opressão era muito grande, nesses dias de Gideão, sobre o povo. E o povo estava sem condição, inclusive sem força, para lutar contra esse inimigo que era os filisteus, que era um inimigo forte, era um inimigo poderoso. E Gideão, ele faz a mesma pergunta para Deus, fala assim, mas quem sou eu? O problema é que diante dos grandes desafios, nós começamos a olhar para as nossas limitações. E se nós formos olhar para as nossas limitações, poucas coisas nós vamos conseguir fazer nessa vida. Por quê? Porque nós somos realmente limitados. Só que também, por outro lado, precisamos entender que Deus nos criou com uma grande capacidade. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, Deus te criou com uma grande capacidade. Talvez você ainda não descobriu a capacidade que você tem, mas Deus te criou com uma grande capacidade. Você só precisa desenvolver. E para desenvolver, você vai ter que enfrentar alguns desafios na sua vida. E esse é que, na verdade, é o grande problema. Porque as pessoas sempre, a tendência é fugir dos grandes desafios. Porque os desafios trazem problema. E ninguém quer problema. Ninguém quer. Eu, por exemplo, não quero. E creio que você também não quer. Só que eu entendo que através dos problemas que eu aprendo e que eu cresço. E quando Deus falou com o Gideão falou, Senhor, mas ele continuou insistindo. Senhor, mas eu sou da família mais pobre de Israel. A minha família é a mais pequena. Eu não sou nada. Mas Deus, ele não deu atenção para Gideão. Ele voltou a falar com o Gideão. Falou, vai nessa tua força. Ele falou, não, eu vou te fortalecer, eu vou te dar força. O Senhor falou com ele o seguinte, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos filisteus. Gideão, ele insistiu um pouco, né, em não aceitar o desafio, porque de fato era um grande desafio. Só que Gideão, ele estava pensando em si mesmo e na força do seu braço, porque ele sabia que não era nada. Tanto é que ele foi lá e reuniu os 32 mil homens para ir para a batalha contra os filisteus, que já era um número pequeno. E Deus deu uma estratégia para ele, falou, manda embora os tímidos e os covardes, quem for, manda embora, mande que volte para sua casa. E 22 mil voltou, ficou só 10 mil. E Gideão deve ter ficado desesperado, mas com 10 mil, como que eu vou enfrentar esse povo todo? Deus falou, não, é muita gente ainda. Existem desafios que Deus vai nos ensinar. Que o que está em mim, que o que está em você, é muito maior do que o que está na multidão. O que está em você é muito maior do que o que está na multidão. Gideão estava confiando na multidão. Deus falou, é muito, 10 mil. Manda que eles vá no rio. E aqueles que tomar água, lambendo, levando a água na boca. E olhando ao redor, se você põe separado. E aquele que ajoelhar e tomar água, você põe de lado. 9.700 foram eliminados, ficou só 300. Eu creio que Gideão entrou em desespero, falou, mas se 32 mil já era pouco, 300 homens então. Existem desafios que Deus traz para mim e para você, que é para você enfrentar. Não é para você estar buscando ajuda nas pessoas. Não é para você estar buscando ajuda no homem. É para você buscar ajuda somente em Deus. Porque Ele já te capacitou para você enfrentar esse desafio e resolver os problemas inerentes a esse desafio. Mas é preciso ter força, se esforçar e ter bom ânimo. Eu sei que não é fácil, mas é possível se esforçar e ter bom ânimo.
Por quê? Porque Deus ele é comigo, Deus ele é contigo. E quando Deus ele entra em ação, meu irmão, não importa o número do inimigo. Quando Deus entra em ação a meu e a teu favor, não importa o tamanho do desafio e os problemas. Porque aí é que nós vamos experimentar e ter experiências realmente com Deus. Mas qual é o segredo? O segredo é não desistir, o segredo é não fugir. Porque fugir e desistir, irmãos, isso é muito fácil. Quantas pessoas que começam um projeto, tem um sonho, começa a trabalhar. E tudo o que nós intentarmos fazer, vai ter problema, vai ter dificuldade. Quantas pessoas que começaram grandes desafios em grandes projetos, e durante todo o processo ali na frente, veio os grandes problemas acompanhando tudo isso. E eles não tiveram nem força nem ânimo, não buscaram isso para continuar, desistiram, abandonaram. E aquele que desiste, aquele que abandona, não alcança a vitória que Deus tem preparado para a sua vida. Está difícil, é lógico que está difícil. Mas esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus ele é contigo. Esforça-te, bom ânimo, não é para você viver desanimado, não é para você viver cabisbaixo, não é para você viver reclamando, não é para você viver murmurando, que isso não agrada a Deus. É para você mostrar alegria, falar, está difícil, Senhor, mas eu sei que eu vou vencer, porque Tu és comigo. E eu vou me esforçar, eu vou me empenhar, eu não vou recuar, eu vou avançar. Porque eu sei que Tu és comigo. Eu sei que Tu és o meu Deus. E eu sei que esse desafio, com tantos problemas, é para que eu possa aprender e crescer muito mais. Gideão, ele entendeu, ele obedeceu a Deus. E Deus deu uma grande vitória a Gideão. E Gideão não teve que lutar. Ele só teve que ir com aqueles 300 homens. Deus deu uma estratégiazinha para eles lá, mas muito engraçado, né? Onde levaram uns cântaros de barro, uns jarros de barro, uma tocha, e ali um chifre para, irmãos, ir para a guerra. Mas não era para eles lutar. Dentro do desafio que eu e você vamos enfrentar, existem coisas que nós só vamos contemplar. A manifestação do poder de Deus ao meu e ao teu favor. É por isso que nós não podemos nunca desistir. Nós não podemos nunca abandonar os desafios que Deus tem colocado para cada um de nós. É impossível viver sem desafio, irmão. Não existe isso. Mas a questão é, o que eu vou fazer com os desafios que vêm para a minha vida? Porque tem desafios que vêm para mim e não vêm para você. Tem desafios que vêm para você e não vêm para mim. Por quê? Porque para cada um Deus tem um projeto, um plano diferente. Os desafios que vêm para mim é inerente ao plano e o projeto que Deus tem para mim, assim como também para você. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou recusar? Eu não vou aceitar? Eu vou desistir? Eu vou abandonar? Quantas pessoas que perderam de crescer, perderam grandes aprendizados porque desistiram? Eu estava conversando com o irmão Renan, eu contando para ele uma época, eu comecei a fazer faculdade, tinha 76 alunos na sala de aula, era uma sala muito enorme. Com 6 meses, tinha menos da metade. Por quê? Porque essa é a tendência do ser humano, de desistir. O ser humano tem sempre essa grande facilidade de abandonar. Porque todos os dias vamos ter que enfrentar problemas, dificuldades, dentro dos desafios. Mas nós precisamos, amados, entender de uma vez por todas que desafios e problemas são oportunidades que nós temos. Boas oportunidades de quê? De crescer, de aprender. Um dos grandes desafios que hoje nós temos
são desafios relacionados com a família. Satanás, ele tem agido de uma forma astuta na família. E uma das coisas hoje que, assim, eu achei muito interessante é que teve duas pessoas que palestraram nessa solenidade e que eles falaram muito sobre a importância da família. Eles ressaltaram muito a questão da família, da preservação da família, de lutar pela família, de se empenhar pela família. Porque o fato é que, diante dos desafios que nos sobrevêm, se nós temos o respaldo, o apoio da família, fica muito mais fácil. Essa é a verdade. Você vai ter mais ânimo, você vai se encorajar mais, porque a família, ela é a base, não só da sociedade, mas da formação de vidas. É um grande desafio. E como homens e mulheres de Deus, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é contra potestades das trevas. E aí nós temos que defender a nossa família através do poder de Deus. Porque a minha e a sua família é um tesouro de Deus nas nossas vidas. Eu até estou sentindo, falta da pastora. Ela não veio, ela está com muita dor. Ela tem um problema muito sério na coluna. Eu estava conversando com a Bia ali, minha nora. Eu estou ficando preocupado, ela está ficando muita dor. É que ela não para, é uma formiguinha. E às vezes eu falo, maneira um pouco, aí diminui, que senão você não vai aguentar. E ela estava meio travada lá, falou, não vai não, que você não vai aguentar ficar sentada. Então, por quê? Porque a mulher, normalmente a mulher, graças a Deus, que Deus deu essa tarefa para a mulher, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Essa tarefa Deus não deu para o homem não, viu, mulher? Essa tarefa Deus deu para vocês. É um desafio, não é para nós não, viu, Alex? Esse desafio é para as mulheres, que a sábia, ela edifica a sua casa. A tola, destrói. Mas, irmãos, em resumo, os desafios e os problemas dos desafios são oportunidades que nós temos para crescer. Para terminar, vocês lembram de Davi? Diante do gigante de 3 metros lá? Gente, aquilo foi um desafio. E uma das coisas interessantes que Deus não chegou e falou para Davi, não. Falou, Davi, vai lá no acampamento e ali você vai enfrentar o gigante, não. Meu pai de Davi falou, vai levar uns pães e uns queijos lá para os teus irmãos e para os oficiais, leva lá para o rei. E Davi foi, só que quando Davi chegou lá, ele viu, conversaram entre os soldados. E ele viu o gigante lá que se levantou, desafiando o exército de Israel. E aí que o ser humano, ele é um pouco motivado pelo interesse próprio. E é real isso aí, irmãos. É real. Somos assim. E os irmãos de Davi, quando viu Davi, repreendeu Davi. O que você está fazendo aqui, moleque? Você deixou as ovelhas do nosso pasto, poucas ovelhas que ele tem lá, tá? Mas Davi não deu atenção para aquilo. Davi chegou para um dos soldados e falou, escuta, o que o rei vai dar para quem desafiar, para quem matar esse gigante? Quando falou para Davi, falou, vai dar primeiro em casamento a sua filha. Davi era um jovem, em torno de 17 anos, ele ficou bem animado. Falou, vai dar riqueza e vai isentar o seu pai dos impostos. Davi falou, comigo, eu vou enfrentar esse gigante. Com um prêmio desse? Não. Eu vou enfrentar esse gigante. Porque Davi, ele estava ali animado, ele estava cheio de ânimo e de força. Ele falou, isso aqui não é problema para mim não, eu já matei o urso, já matei leão, isso aí para mim é fichinha. E Davi, ele era muito bom, Deus usa naquilo que nós temos habilidade, sabia? Para você enfrentar os desafios. Qual é a tua habilidade? Deus vai usar isso aí que Ele te deu
O talento que ele te deu para você enfrentar os desafios. E Davi era muito bom naquele estilingue diferente, era uma fonda, né? Que ele colocava a pedrinha, ele jogava. Davi, ele era muito bom naquilo. E Davi olhou para o tamanho da cabeça do gigante e falou: isso aí vai ser mole para mim, né? Só acerta em coisas pequenas e passarinho por ela. Imagina aquilo dali. É que a maneira como Davi via a oportunidade que estava no gigante era uma maneira diferente que todos os soldados viam. Os soldados viam como um gigante, como algo amedrontador. Davi, ele viu ali naquele gigante a oportunidade de ele crescer. A oportunidade dele sair do anonimato. Tanto é que depois disso Davi não foi mais o mesmo Davi. Ele passou a ser conhecido em todo Israel, nas nações circunvizinhas de Israel. Davi não era mais aquele pastorzinho de ovelha, ele era o Davi, o guerreiro que matou o gigante Golias. Ou seja, Golias foi um trampolim para o crescimento e aprendizado de Davi. Ele saiu dali já como chefe do exército do rei Saul. Ele teve problemas? Teve, porque o próprio rei começou a ficar com inveja de Davi. Quando nós enfrentamos os desafios, nós vencemos, nós alcançamos, nós aprendemos com esses desafios. Surgem outros desafios, porque aí nós vamos atrair a atenção de pessoas. E infelizmente, muitas pessoas, elas têm inveja. Às vezes até mesmo dentro das igrejas, amados. Quando vê o irmão crescendo, vendo o irmão sendo abençoado, o irmão sendo prosperando, tem pessoas que têm inveja, pelo contrário, quando deveria se alegrar. O rei Saul, ele deveria se alegrar com aquilo que Deus tinha feito através do pequeno Davi. Mas o orgulho foi maior. Quando as mulher é uma bênção, né? Começou a cantar, né? Saul matou 1000, mas Davi começou a exaltar Davi. Saul falou: não, eu vou ter que dar um jeito de tirar esse indivíduo da face da terra, porque senão ele vai tomar o meu reino. Irmãos, desafios, os problemas dos desafios, não fuja. Você tem algum desafio para você enfrentar essa semana? Não fuja. Pelo contrário, corra para enfrentá-lo. Pastor, mas você não tem noção do que é. Não tem problema. Não importa o que seja. Não fuja, vá de frente. Faça como Davi. Davi não se saiu se escondendo do gigante, não. Davi foi de encontro com ele. Falou: você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor, o Deus de Israel. Enfrente o desafio que você tem para enfrentar no nome do Senhor. Porque nele a minha e a sua vitória já estão garantidos. Não temas. Esforça-te, dê bom ânimo. Não fuja, não desista, não abandone. Não fique desanimado, não. Tenha bom ânimo. Só dessa forma você vai poder experimentar coisas grandes que Deus tem para você. Às vezes o desafio, ele vem acompanhado de uma oportunidade que Deus coloca diante de você. Quantas pessoas perderam oportunidades extraordinárias, porque quando veio a oportunidade, ele viu que dentro dessa oportunidade, tinha um grande desafio que ele tinha que enfrentar. E desistiu. E abandonou. Aquele que desiste, aquele que abandona, ele não chega ao final, como deveria chegar. Deus nos trouxe aqui nessa noite, para ouvir essa palavra. E é bem provável que se você não está enfrentando nenhum desafio, ou se não tem nenhum desafio, você está vivendo um momento, de repente, meio que tranquilo. Começa a preparar o seu coração. Porque tem desafios vindo para a tua vida, mas não é para te destruir. É para te ensinar, para te fortalecer e para te fazer crescer. E mais, é para você se esforçar e ter bom ânimo, porque Deus, Ele é contigo. Coloque-se de pé.